hoje à noite nós temos uma sessão especial que nos honra muito sobre a Revolução dos Cravos. E para coordenar essa sessão, eu vou chamar para organizar a mesa e coordenar toda a sessão o professor doutor Oswaldo Codiola. Muito bem. As pessoas que fazem parte da mesa de hoje não precisam de maiores apresentações e acho que existe uma grande expectativa por parte de todos vocês ouvir os integrantes da mesa redonda de tal maneira que não vou perder muito tempo com as apresentações. Então vou convocar para fazer parte da mesa de hoje, em primeiro lugar, ao diretor do Centro Cultural 25 de Abril de São Paulo, Alexandre Pereira. Eu quero convocar a uma das integrantes, uma das pessoas que vamos falar, que não é apenas a filha do histórico General Delgado, assassinado em 1965 na Espanha por um comando da PIDE e representante de um histórico da luta democrática no Portugal. Além disso, ela é uma importante pesquisadora da história contemporânea de Portugal, pesquisadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, a companheira professora Iva Delgado. E para finalizar, aquele que vai fazer uso da palavra em primeiro lugar, e que todos vocês conhecem, nem quisiera de ouvir, porque representa, talvez melhor do que ninguém, certo, a história de Portugal na segunda metade do século e talvez a história de Portugal em todo este século. Presidente do Conselho Nacional do Partido Comunista Português, preso durante longos anos pela ditadura salazarista, foi um símbolo mundial da luta contra o salazarismo, da luta pela democracia em Portugal, e que se mantém perfeitamente ativo, tanto intelectual como politicamente, até o dia de hoje, como já digo, como presidente do Conselho Nacional do Partido Comunista Português. Então, estou chamando para integrar a mesa ao companheiro Álvaro Cunha. Companheiro Álvaro Cunha, com seus 82 anos bem vividos, chegou faz 3, 4 dias ao Rio de Janeiro, onde fez atividades. Por favor, fecha a porta. Dá para fechar? Daí foi para Porto Alegre, onde também fez palestra, agora está conosco e vai fazer algumas palestras aqui na cidade de São Paulo. Posteriormente se dirige a Brasília para também fazer atividades. Ou seja, que está em grande forma neste momento. Então vai aqui um recado para a geração saúde, certo? Que se preocupa muito com a saúde, né? E que faz jogging, não fuma, não bebe, come comida macrobiótica, essas coisas, certo? O melhor que tem para a saúde é o comunismo, certo? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra àquele que todos querem ouvir hoje à noite, Álvaro Cunha. Posteriormente, a professora Iva Delgado vai fazer a sua comunicação. Eu, em primeiro lugar, sou todo, cheguei a dizer que trazia uma intervenção escrita, mas se eu para o papel não estou a ler. Eu gostaria de me estar a ver enquanto estou a falar. E por isso mesmo, depois vou não propriamente abordar a Revolução de Abril, que é o tema fundamental que ainda neste nosso encontro, segundo aquilo que tinha escrito, mas diretamente para vocês. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer o facto de aqui na Universidade ter sido dada esta oportunidade. A Revolução de Abril fala-se muito na Revolução de Abril, mas quando se fala na Revolução de Abril, fala-se numa ação de militares que atiraram abaixo o governo fascista e que permitiram que o nosso povo alcançasse a liberdade. Mas é pouco. A Revolução de Abril não foi um ato,
absolutamente um processo. E um processo que logo a seguir ao levantamento militar, dos heróicos capitães da Abril, os capitães do MSA, desenvolveu-se um levantamento popular que deu uma nova dinâmica ao processo de democratização de Portugal e que levou a cabo transformações profundas da sociedade portuguesa. Importante é discernir que luta se travava e que ditadura era essa que existia antes de 25 de abril. Ditadura fascista, assim como temos a chamar, apesar da falsificação histórica hoje em curso, procurem tirar essa expressão fascista e recusar que a ditadura anterior a 25 de abril era uma ditadura fascista. Mas tinha aquelas características de precisão, de terror, antifascistas presos mais de 20 anos, assassinados, Estado de Filha, grande resistente ao fascismo, foi assassinado pelo fascismo, o general Castro, companheiros do Partido Comunista também assassinados, detidos com torturas até à morte, aqueles que se negavam a prestar como declarações, que fizeram os camaradas, condenações acima de 20 anos, tantos camaradas meus que fizeram assim presos, e naturalmente todas aquelas limitações das liberdades que caracterizam uma ditadura. Mas isto é pouco. Creio que há que interrogar que ditadura era essa, a quem servia, porquê? Porque a opressão, porque o terror. Era porque o Salazar era uma pessoa particularmente má, porque o Mastão Caetano era particularmente mau. Que interesses defendiam esse poder terrorista, esse poder de opressão? Porque a limitação das liberdades. Do nosso lado, o partido que é o presente, entendeu que era necessário ver quais eram os interesses e as classes que essa ditadura representava. E analisando a evolução da economia portuguesa, pode ver que essa ditadura, com a intervenção coercitiva, conseguiu aquilo que a evolução económica do capitalismo não conseguiria. Porque Portugal é um país muito atrasado. Atrasada em termos técnicos, tecnológicos, ou pelo meio produtivo, da produtividade. Mas conseguiu, nestas condições, levar uma centralização e concentração de capital que se criaram grandes grupos monopolistas completamente dominados. Foi uma criação da ditadura fascista, os grupos monopolistas, o capitalismo monopolista, que não existia na altura do golpe militar de 1926, mas que, sendo criação da ditadura, Salazar e Caetano tornaram-se depois os senhores do país. O poder económico e o poder político dos grandes monopólios. E assim nós, os comunistas neste caso, que durante 48 anos travámos o combate para a conquista da liberdade e que sempre considerámos que a liberdade era o objetivo central, fundamental da nossa luta contra a ditadura, não pensávamos tão pouco que podíamos separar a conquista da liberdade no conceito meramente político, as liberdades democráticas fundamentais, um regime democrático e um Estado democrático, não se podia separar esse objetivo de objetivos económicos, sociais, culturais e mesmo nacionais. E mais no aprofundamento desta ideia, avançamos também que o caráter inseparável destas quatro vertentes do regime democrático comprova-se dia a dia. Porque onde não existe democracia económica, onde não existe democracia social, onde não existe democracia ou democratização de caráter cultural, a própria democracia política acaba por sofrer graves limitações e por vezes por ser destruída. E assim, analisando a realidade portuguesa, da parte do Partido Comunista, colocamos objetivos para a Revolução Democrática. Objetivos que tinham em conta as estruturas socioeconómicas, a correlação e as relações das várias classes sociais, a situação internacional de Portugal, país com uma posição bem estranha. Porque se nós éramos colonizadores em África, país colonialista, éramos colonizados na Europa. Se mesmo nas antigas colónias portuguesas, Portugal, com as grandes companhias de outros países, dominavam as colónias portuguesas e exploravam os seus povos, em Portugal era capitalismo alemão, capitalismo britânico, capitalismo francês, capitalismo belga, dominando a nossa economia, associados a esses grupos monopolistas, foram produto da ação do próprio governo fascista. E por isso, mais
mais outros, talvez, sem mais um. Estavam soltos, se não estavam, vão aproximar mais dos ancianos. Mas, de qualquer forma, isto explica porque a razão que o Partido Comunista, ao definir o seu programa para a Revolução Antifascista, definiu esse programa em alguns pontos inseparáveis. Naturalmente, primeiro, a conquista da liberdade, ponto fundamental do nosso programa. Mas não apenas a conquista da liberdade, a liquidação do poder sobre os monopólios, com a criação de uma economia em que os setores fundamentais do Estado servissem do nosso povo e a nossa pátria e não fossem elemento de exploração e de produção como eram no tempo do fascismo. Uma reforma agrária que pusesse fim a uma agricultura de latifúndio, terras extensas nas mãos de alguns poucos proprietários, terras abandonadas, sem cultura, trabalhadores com 2 meses de trabalho do ano e o resto do ano desempregados, passando por fome e miséria. Também no respeito aos direitos dos trabalhadores, ao reconhecimento dos direitos dos trabalhadores e a melhoria das condições de vida do nosso povo, a democratização temporal, o fim da guerra colonial, porque se travavam guerras coloniais nas colónias portuguesas, particularmente em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, o fim das guerras coloniais e o reconhecimento aos povos das colónias portuguesas do direito à completa e imediata independência. Uma política de base organizada com todos os povos e a libertação também de Portugal do governo imperialista brasileiro. O que se pode perguntar, e isto dá razão ao abordarmos o 25 de Abril, é por que razão é que estes objetivos corresponderam a sentido tão profundo das massas populares que, com a Revolução de Abril, com o levantamento militar, o levantamento popular e a dinâmica revolucionária, o que houve foi uma orientação da proteção da vida nacional nestas direções que eu apontado. Certamente vos chegou a elejar a notícia de que algumas das grandes transformações revolucionárias levadas a cabo pela Revolução de Abril foram produto de certa imposição dos comunistas, que os comunistas tiveram de saltar o poder e, querendo assaltar o poder, impuseram transformações que não correspondiam nem às necessidades nem às aspirações do nosso povo. Mas, na verdade, qual era a situação? Houve um levantamento militar. Havia um programa do MFA. E vamos ver, com alguns exemplos bem simples, como se travou a luta para a conquista da liberdade. De onde é que partiu a iniciativa? De onde é que partiu a força? De onde é que partiu a capacidade de alcançar a liberdade? O MFA era um movimento com inimigos oficiais de opinião diversas. Havia aquilo que nós podemos dizer oficiais da direita, oficiais do centro, oficiais de esquerda, oficiais, enfim, várias tendências políticas, com ideias muito diversas que já se manifestavam antes do 25 de Abril acerca do futuro democrático de Portugal. Porque havia muitas tendências políticas que defendiam, pois bem, venha ao regime democrático, acabe-se com a ditadura. Mas mantenha-se o poder dos monopólios, não se mexa nos monopolistas, não se mexa nas lutas de latifúndio, não se faça uma reforma agrária, não se vê tantos direitos aos trabalhadores, não há segmentos de democracia participativa. Também lutavam contra o fascismo, mas tinha um projeto político diferenciado, bastante diferente do nosso. Nós pensávamos também que a última fase da ditadura fascista, e certamente muitos de vós têm desconhecimento, que hoje mesmo, quando se escreve a história, se procurar apresentar a última fase da ditadura fascista, com a formação Caetano, que substituiu Salazar, depois da morte de Salazar, ou mesmo depois, já da sua incapacitação, que era uma política de liberalização que podia ter evitado aquilo que chamou de catástrofe, que foi o 25 de Abril. Já se desenhava, diziam eles, a liberalização do regime, já se levantavam vozes, mesmo no seio das próprias forças do regime fascista, porque compreendiam que no mundo, na nova situação mundial, já não era a ditadura fascista que estava em condições de defender os interesses precisamente dos grupos monopolistas, dos colonialistas, dos senhores da terra, do capital estrangeiro no nosso país. E quando no tempo do Marcelo Caetano houve duas correntes, digamos assim. Marcelo Caetano mesmo, no seu governo, tinha uma política oscilante dentro de uma direita, que dizia que para cumprir o impulso revolucionário que já se desenhava eram necessárias medidas mais gravosas de repressão, e os outros diziam, não, é necessário liberalizar, é necessário dar campo para que haja como que uma maneira de dar um escape à indignação e à luta e, portanto, não haja uma explosão revolucionária no país. Mas podemos dizer que era para português.
Nenhuma nem outra solução podia resolver e podia evitar já esse impulso revolucionário de massas e militares que estava desenhado em Portugal. E assim, entrou-se um período de crise revolucionária em que, na verdade, a inclusão do ato revolucionário de 25 de Abril, o levantamento militar, o levantamento popular, imprimiu uma dinâmica transformadora que ultrapassou em muito aquilo que estava no papel do compromisso dos capitães de Abril com alguns gerais conservadores e reacionários, mas que também fizeram parte, com a sua derrota, no movimento do 25 de Abril, ou pelo menos no andamento imediato da institucionalização dos primeiros poderes políticos depois do ato revolucionário. Eu creio que muitos de vós sabeis que foi criada uma Junta de Salvação Nacional, presidida pelo General Secretário. Agora vejamos, em relação aos partidos políticos, o que é que estava no programa do movimento das Forças Armadas? O compromisso assumido e até poucos dias antes do 25 de Abril, entre os vários oficiais, as várias correntes, ficou assim escrito. Eu posso me enganar numa palavra, ou talvez numa vírgula, mas não me engano no sentido dessa norma, dessa decisão que estava no programa. O programa dizia assim: será permitida a constituição de associações políticas que sejam embriões de futuros, possam vir a ser embriões de futuros partidos políticos. Não era um reconhecimento de partidos políticos. E para que não haja, talvez, a ideia de que eu estou a referir papéis, mas que não estou a referir factos, posso dizer que eu próprio, no dia 30 de Abril, tive em encontro com o General Secretário que me referiu precisamente esse artigo, essa norma do programa, e me disse: vocês, comunistas, podem efetivamente desenvolver a vossa ação, mas nada como o Partido Comunista, nós não aceitamos isso, não está ainda, as condições não estão maduras para a organização dos partidos, que acabem com o vosso jornal, com o seu papel, o branco, não venham com o bandeira vermelha, não venham para as ruas com o trabalho, já estava o levantamento nacional, nós prometemos, vocês desenvolvam a vossa atuação. Foi assim que ele foi. E, mais ou menos, foi respondido que ele queria, depois da conquista da liberdade, que já estava conquistada, já os militares partidários escreveram, já o povo, efetivamente, se tinha levantado e estava já a conquistar, no campo, na própria vida nacional, já estava a exercer a liberdade, não era só conquistar o direito à liberdade, era efetivamente exercer, era exatamente conseguir aquilo que 40 anos de ditadura fascista não tinham conseguido. Este partido não existisse com o seu programa, com a sua imprensa legal, com a sua bandeira com o fascismo. Então, queria, ele, depois de conquistar a liberdade, impedir aquilo que o fascismo não tinha conseguido. E, de facto, já nesse momento, em relação aos partidos políticos, os socialistas e outros estavam já efetivamente em atividade, imediatamente a seguir, em o 25 de Abril. Um outro exemplo, esse mesmo general presidente da Junta de Salvação Nacional, no dia 26, um dia depois de 25 de Abril, fez uma declaração largamente difundida pela televisão e pelos órgãos de comunicação social. Vou também repetir, e se houver dúvidas, como tenho o texto, posso ler, enfim, perceber bem, como tenho enganado uma sílaba ou uma vírgula. Sabeis que a PIDE-DGS era a polícia política. Polícia que torturava, muitas vezes até à morte, que dava ordens aos tribunais de quem devia, eventualmente, como devia condenar e devia condenar, que tinha nas suas mãos as chamadas medidas de segurança, que levavam a prolongar as penas por termos determinados àqueles que mantinham as suas convicções, depois de cumpridas as penas que os tribunais fascistas, efetivamente, condenavam, e faziam operações tão sinistras como essa que levou ao assassinato do general Bertolado, enfim, que já fez assim connosco. Era um instrumento criminoso, era um instrumento de assassinos quase profissionais, e torturadores profissionais, perseguidores profissionais. Uma das grandes aspirações da Conquista era terminar com esse instrumento criminoso, arma do fascismo. O general Secretário, no dia 26, pela rádio e pela televisão, diz o seguinte aos portugueses: já dei indicações à PIDE-DGS e estou seguro que aqui em diante os portugueses não terão razões de queixa do seu procedimento. Queria manter a PIDE-DGS. Pensou em nomear, enfim, um novo diretor para a polícia política. Mas, naturalmente, como também em relação aos partidos, já o povo estava na rua, com oficiais que queriam a democracia em Portugal, cercaram as sedes da PIDE, assaltaram-se as sedes da PIDE, prenderam-se diretamente os PIDEs,
nível dos agentes da PIB, e a PIB foi assim discutida. Não foi provavelmente por decisão da Junta de Salvação Nacional, nem do seu Presidente Geral da PIB. Quer dizer, em vários aspectos, podemos bem dizer que a liberdade, ainda que muito cedo, o óbvio dos capitães da PIB, deve-se bem sentir mesmo, enfim, que eles puderam, foi conquistada pelos militares do povo, não foi conseguida por ninguém. Não foi conseguida por ninguém. Mas esta evolução, que desde o início teve uma intervenção popular profunda, viva e entusiástica, naturalmente era uma evolução que não se enquadrava muito bem nas teorias dominantes da Europa, da solução pacífica a todos os problemas, mesmo na vida internacional e na política de cada país. E podemos mesmo ver, em relação a partidos comunistas, que o caso português, onde nós, como comunistas, tínhamos um aviso tradicional e tínhamos que era para derrotar a ditadura fascista, era efetivamente a insurreição, era a luta armada, a luta violenta para pôr fim ao fascismo. Éramos um caso pouco único na Europa, que era visto de lado, assim como esquerdistas que estavam fora da corrente geral, enfim, do pensamento europeu. E eu não quero agora criticar os meus camaradas dos partidos, mas não eram poucas as advertências que nos faziam. Até nos diziam assim: vocês esperem, tem só uma fronteira, enfim, só uma fronteira com a Espanha, do outro lado está o Atlântico, esperem, o Franco vai cair, enfim, pacificamente, porque era pacificamente que se pensava que ele ia cair, e depois tudo para vocês será mais fácil. Mas isto era-nos dito assim, Então nós íamos esperar que isso foi, esperar aqui, para depois fazer uns processos, como por exemplo a Espanha, sabemos bem que ali é fundamental, que até seguiam as forças, muitas forças, incluindo, por exemplo, o Partido Comunista da Espanha, que tinham uma linha que era, de facto, a transição pacífica, não, nada de emoção. E assim foi o processo, que passou-se, enfim, da ditadura franca para a monarquia, uma ditadura para um regime democrático, clássico, os países capitalistas, mas os senhores ficaram mesmo, os grandes proprietários, enfim, os grandes capitalistas, os bancos, todas as estruturas socioeconómicas ficaram sem que tivesse havido pelo menos a tentativa de implantação, enfim, desse domínio dessas estruturas. Em Portugal não foi assim, houve efetivamente uma luta por aí baixo, revolucionária, e que começou a transformar a vida. Dizem, e é um ponto que já referi, que nós procuramos conquistar poder. Eu tenho pena de facto isto que tenho tantas vezes que refiro aqui no nome, mas é um nome que não é apenas um símbolo. Quando falei do General Spínola, é que não se trata de um símbolo. Trata-se da pessoa que teve a iniciativa de conspirar contra o andamento democrático da Revolução e procurar interromper esse processo e mantê-lo no quadro que desejamos modernizantes aos descendentes fascistas que temos mais orientados. Quer dizer, uma transição pacífica e com um regime democrático muito limitado em liberdades, sem haver movimento popular forte, decidido, intenso, nem participação do nosso povo, e portanto, muita atenção aos comunistas. E muita atenção não cai o poder na rua. É esta a ideia. E a ideia que tiveram no dia 26, todas essas forças do passado, é que o poder, no entender deles, tinha que ir na rua. Ou seja, tinha havido um levantamento militar e o povo, com os militares, efetivamente, tomou conta do país. Tomámos conta do país. Nós, os portugueses. Neste caso, não digo nós, os comunistas. Digo nós, os portugueses. Mesmo em relação às câmaras municipais, aos municípios, o mesmo se passou. Então, estavam dirigidos por fascistas e, nesta situação, ia-se esperar que viesse um decreto regulamentador da transição de uma gestão municipal, enfim, da ditadura para uma gestão municipal que deveria ser apurada em eleições ulteriores. Esperar isso? Não se esperou. Que as populações bloquearam os municípios, fizeram grandes assembleias diante dos municípios, expulsaram dos municípios os responsáveis fascistas e ali mesmo procederam a uma eleição de gestões provisórias, enfim, dos municípios do país. Em relação aos sindicatos, nós, por exemplo, os comunistas, em relação aos sindicatos, tínhamos tido uma orientação diferenciada de outros partidos. Os sindicatos livres em Portugal foram ilegalizados em 1983. Ou seja, quando o governo fascista adotou um Estatuto Nacional do Trabalho, que era a cópia da Carta da Lavoro de Mussolini. Portanto, era a integração dos sindicatos na organização corporativa como forma da organização do Estado.
Portanto, pôs um ultimato aos sindicatos livres de se integrarem na organização cooperativa. Os trabalhadores recusaram, foi recusaram, e inicialmente nós, os trabalhadores, particularmente os anarquistas, que tinham bastante influência no movimento sindical, começou-se a tentar manter os sindicatos naquela sociedade. Mas a repressão rapidamente varreu esses sindicatos clandestinos e então, para a nossa reflexão, passámos a utilizar outra forma de intervenção. Ou seja, a luta entre os sindicatos da organização cooperativa, procurando utilizar todas as formas para que, através da própria instituição, dos sindicatos, das assembleias, do trabalho interno entre os sindicatos, os trabalhadores fossem a alteração do seu funcionamento, das suas direções e transformando os sindicatos da organização cooperativa em instrumentos de defesa dos interesses dos trabalhadores. Foi uma luta prolongada, uma luta muito dura, mas pouco a pouco fomos alcançando posições sérias nos sindicatos e transformar sindicatos em instrumentos de defesa dos trabalhadores. Apenas para terem uma ideia da dificuldade dessa luta, e que não era nós defendermos a organização sindical fascista. Era um trabalho difícil e duro dos nossos camaradas. Por exemplo, o meu camarada José Vitoriano, que já depois de 25 de abril foi vice-presidente da Assembleia da República e durante muito tempo, enfim, depois dirigiu os trabalhos parlamentares em substituição do presidente, que depois estava ausente. Esse meu camarada era operário corticeiro, foi presidente do sindicato da organização cooperativa da sua terra e quando descobriram, enfim, foi preso, foi condenado, esteve quase 20 anos preso. E outros, dirigentes sindicais, que combatiam e transformavam a vida nos sindicatos e levaram mesmo a esta situação curiosa. Já ouviram falar da grande central sindical portuguesa que é a CGTP Intersindical Nacional. Esta grande organização sindical é criada ainda no tempo da ditadura, em que 40 grandes sindicatos, lá, sindicatos fascistas, sindicatos de organização fascista, da organização cooperativa, os regimes de 40 sindicatos reunidos e que se viram, não mais, a reconhecer a tutela do Ministério das Corporações. E chamaram a Intersindical. É o nome que ainda hoje conserva a CGTP portuguesa. Ou seja, antes ainda da conquista de liberdade, os trabalhadores dos sindicatos tinham já formado um núcleo suficientemente forte de trabalho, de instalações, tinham as estruturas materiais dos próprios sindicatos fascistas e libertaram-se, digamos assim, da tutela do Ministério das Corporações. Vem o 25 de abril, e esta central sindical aparece há uns dias e corrompe para toda a orgânica dos sindicatos fascistas. Com o grande movimento dos trabalhadores, fazendo eleições, elegendo as suas direções, reformulando a organização desses estruturas sindicais e criando uma grande central sindical que ainda hoje mantém uma política de classe e, enfim, uma grande central sindical. Mas que se afirmou pela sua ação, pela sua luta. Não houve um decreto que concedesse, enfim, a possibilidade de constituir uma central sindical. Não, a luta veio de baixo e arrancou as liberdades, mesmo antes de terem sido concedidas. Para se ver, por exemplo, o papel dos comunistas, eu quero dar os seguintes elementos. No governo provisório havia 2 ministros comunistas, não houve mais. Portanto, havia muitos ministros socialistas, também nessa aula que vinha dos liberalizantes do tempo de Marcelo Caetano, portanto, havia uma composição muito variável. Mas comunistas nunca passou por eles. Não tínhamos naturalmente o controle, nem nada que se parecesse relativamente às Forças Armadas. E quem é que quis tomar conta do poder? Então, volto ao que estava. Ou seja, quando há esta dinâmica revolucionária de massas, aparecem tentativas de travar esse processo. E logo com a constituição do governo provisório, com comunistas, socialistas e outros, mas este governo provisório estava muito ligado, efetivamente, ao levantamento popular e aos capitães, aos revolucionários das Forças Armadas. E então o general Spina procurou algo que chamou-se o Paulo Carlos. Mas se eu vos contasse, porque nessa altura estava no governo, o que eram os telefonemas da Presidência da República, general Spina, para o Primeiro-Ministro, o que é que vinha? Por exemplo, telefonemas que é quase inconcebível que se fizesse. Dizia, por exemplo, o Primeiro-Ministro, voltava-se para os ministros e dizia: acabo de receber, tinha levantado o telefone, estava a telefonar, enfim, o Sr. Presidente, a chamar a atenção que no Alentejo, é a zona do difúndio, andou um agitador, com o nome tal, isto tratava com o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro, dizia o nome do agitador. E eu tinha que informar, não, isto não é nenhum agitador, é um camarada dele que anda, está com os trabalhadores, efetivamente, para resolver os seus problemas. Mas nem é inconcebível que tinha havido a tentativa que houve
da demissão do Primeiro-Ministro com a exigência de passar os plenos poderes para o General Civil. Foi derrotado, foi substituído o Primeiro-Ministro e entrou um militar bem enfiado, o General Vasconcelos, que entrou para o Primeiro-Ministro. A guerra continuou. No 28 de setembro é o momento de nova tentativa de golpe também, o mesmo Presidente da Salvação Nacional, já então Presidente da República. Sobre isto, se houver ideias, contestações, eu estou em condições de dar elementos muito concretos para o desenvolvimento desta ação e desse momento crucial, efetivamente, em que, mais uma vez, quiseram interromper o processo democrático e não passou a reação. Mas, em síntese, foi o seguinte: o Presidente da República chamou à sua presença o Conselho de Ministros e deu um ultimato. Não mais dividir os comunistas do governo, não mais essa situação de aparecerem os trabalhadores e as massas populares de transformarem a vida, não mais agarrado também pela propaganda de esquerda, como estava a ter, através de um processo muito espontâneo, e, portanto, que ele assumir plenos poderes. Foi esse o ultimato. Nessa reunião, naturalmente o Primeiro-Ministro de uma posição contrária, mas a primeira pessoa que respondeu foi uma pessoa independente em termos políticos, não pertence a um partido, para mais era mulher. A Maria Luz Pitacil, era conhecida das pessoas que conhecem a história portuguesa nesta fase. Mas essa senhora, que era Ministra das Assuntos Sociais, disse ao Presidente da República: eu sou filha de um militar e, portanto, o Sr. General não me assusta. Foi o ponto de partida, depois a discussão. E da parte, por exemplo, dos jornalistas ouvistos, é que nós vamos fazer tudo para essa grande concentração de meio de pessoas que vêm pedir para o Sr. salvar o país, assumir plenos poderes, todas vamos fazer o possível para que não suceda. E porque as coisas também têm a sua alegria e até o aspecto pícaro, por vezes, enfim, dá um certo sabor a coisas que são muito profundas e que são transformações vidas na movimentação dos povos. Imaginem o que é na noite de 27 para 28 de setembro. Era o dia que havia meio milhão de reacionários de Lisboa, muitos deles armados, para ir pedir ao Presidente da República, porque assumisse os poderes para salvar Portugal do comunismo. Então, quem ouvisse a rádio, havia várias rádios, ouvia coisas como esta. Do Sindicato dos Trabalhadores da Banca de Lisboa convidam os seus associados para estarem às 4 horas da manhã num piquenique na calçada de Carris. Eu vou explicar o que é isso. Quer dizer, a calçada de Carris é uma das entradas da capital e, portanto, havia esta forma estranha de convocação para estarem no piquenique às 4 da manhã. Sindicato dos motoristas, enfim, da região de Lisboa. Dizem aos seus associados que é um festival hoje com canções às 5 da manhã, enfim, isso acaba bem. É a outra entrada de Lisboa. Bem, isto complicou-se assim, pareciam meios não eram eficientes, o que é certo é que o povo cortou as entradas em Lisboa, cortou as estradas. Tomou a iniciativa, efetivamente, de abrir as malas, tirar as armas de cidadania, não deixar passar, efetivamente, essa grande concentração de monstros e essa manifestação que chamada de maioria silenciosa e que deveria ter como resultado Spínola assumir os grandes poderes, foi derrotado e Spínola teve que ter a sua missão 3 dias depois, deixou de ser Presidente da República e entrou então outro general Conselheiros. Quer dizer, foi esta a história do 28 de setembro. Mas ainda já agora, para terminar este ponto das conspirações, Spínola não desistiu. Depois foi chamado de março, que tinha falhado um golpe de palácio, o gabinete, o governo Paulo Carlos. Falhou um golpe com grande mobilização de massas, com uma preparação anterior, provocatória, enfim, temos pormenores e muita força. Falhou também. A terceira já é o putsch militar típico, ou seja, militares cercam os quartéis revolucionários, bombardeiam, destroem ou derrotam militarmente as forças da Revolução e tomam conta do poder. E assim foi. Cercaram uma unidade, que era uma unidade particularmente viva e combativa, que era o chamado Raul, regimento de artilharia ligeira número 1. Portanto, cercaram, os helicópteros voaram, tentaram um bombardeamento, mas aquilo estava mal organizado, falharam, os militares não responderam. A população cercou os paraquedistas que tinham cercado o quartel, os oficiais do quartel resistiram ao ultimato que os comandantes paraquedistas apresentaram e o resultado foi que os paraquedistas deixaram as armas, abraçaram o povo e Spínola fugiram, ele e os outros, os pilhadores, primeiro para a Espanha e depois aqui para o Brasil, onde se encontrou. E mira, onde se encontrou ontem. Enfim, eu não digo que aqui não tenham sido dadas nenhumas facilidades
capazes para ver continuar as suas atividades. Não digo isso porque não querem intervir e pronto, o direito do Brasil pertence ao Brasil e não custa que a vida inteira tenha intervindo, portanto não há nada no que eu vou dizer que possa contrariar o nosso respeito pelo Brasil, pelos seus direitos de soberania, estar a dizer a quem quer. E como esteve aqui já com as confissões feitas pelos seus colaboradores, continua agora já com outro projeto. E esse projeto foi um movimento chamado Libertação, não é? Mas foi um grande movimento, a grande rede bombista do verão quente de 1975. Então organizaram grupos, efetivamente terroristas, passaram ao ataque, havia centros de trabalho do Partido Comunista e dos sindicatos, assaltavam, pilhavam, não é? Enfim, com a paralisia das forças militares, e foram dezenas e dezenas, não é? Centros de trabalho do partido que eram incendiados, eram tirados à rua, faziam fogueiras com os líquidos, não é? Enfim, foi o terrorismo do verão quente de 1975. Neste processo todo, processo acidentado que se deu, acidentado no plano político, acidentado no plano militar, incerto, não havia efetivamente um poder, o nível de poder unificado, havia centros de decisão muito diferentes e contraditórios no plano político e no plano militar. Havia até, digamos, processos sedimentares de poder. Suponhamos que aqui no campo militar havia uma aula na hierarquia, para alguns, que estavam muito a dividir as tendências militares. Mas havia uns, por exemplo, uma tendência que não tinha, eu vou simplificar, mas a situação é esta, não tinha os capitães, procuravam trabalhar os tenentes e, portanto, os tenentes contrariavam a ordem dos capitães. E os outros tinham força, punham por baixo os sargentos. Era, efetivamente, a busca, uma luta pelo poder e tanto o corpo das espingardas entre as várias fações. Fosse uma desorganização do próprio força militar da Revolução da Vida, com tradições cada vez mais sérias. Mesmo esta em relação à Spínola, havia muitos oficiais spinolistas que estavam no 25 de Abril, na altura do 25 de Abril, que estavam na democracia, mas foram organizando e organizando os conflitos, enfim, em torno, naturalmente, das aspirações e daquilo que cada qual entendia que devia ser feito. E também no plano político, entre o Partido Comunista e o Partido Comunista, nós defendíamos, não só defendíamos, atuávamos para as nacionalizações que se deram, para a reforma agrária na zona do latifúndio, na região do latifúndio, para os direitos dos trabalhadores, formas de democracia direta e participativa. E havia, por parte do Partido Socialista e do PSD mensual, contrariarem todo esse processo. Agora, disso, já não se está, mas ainda se diz, que nós, isso deu-se por nós comunistas impusemos. Já disse que nós não temos força para impor. Agora, se vocês, se eu vos aqui assim, se eu conheço o programa do partido, já temos estado, por exemplo, também assim, em sessões e encontros, em que há uma pessoa que se levanta e diz assim: vocês estão a dizer que vocês é que estiveram com o povo, fizeram a reforma agrária. O povo é que fez, não vocês. Mas foi para diante. Quer dizer, foram, na verdade, cultivadas terras abandonadas. Firmaram-se 500 unidades coletivas e cooperativas que transformaram a vida, desbarraram terras, passaram a produzir mais essas terras, melhorou as condições de vida, enfim, numa vasta região, a região da Latifúndio. Também os trabalhadores, porque os banqueiros começaram a sabotar, os trabalhadores exigiam, os trabalhadores da banca, exigiam a nacionalização da banca e foram uma força essencial para a nacionalização da banca. Nós acompanhámos. Mas não é uma pessoa sem preocupação e diz, mas vocês que puseram isso. E eu então proponho o seguinte: eu vou ler o programa do partido. E se você entende que o programa é um programa que se pode conceber como de medidas impostas para a democracia, então vamos debater e nós estamos de acordo com isso. E tenho lido o programa, que diz o seguinte: nacionalização de certos lados, nacionalização dos bancos de certos lados, a reforma agrária, formas de participação direta, rumo ao socialismo, sociedade socialista em Portugal. Bem, estamos a lutar para o socialismo, para que a democracia seja uma política socialista. E a pessoa contraditória, aconteceu uma primeira vez, eu achei graça e passou a acontecer várias vezes. Diz, mas precisamente o que você acaba de dizer é o programa do Partido Comunista que impôs efetivamente, porque os outros não pensavam assim. Simplesmente o chamado era o programa do Partido Socialista. O partido do Partido Socialista e passagens do programa do PSD, que têm isso escrito nos seus programas aprovados em 74. O socialismo, a reforma agrária, as nacionalizações, e o que se pode perguntar, todos escreviam isso nos seus programas,
tal como nós escrevíamos e contrariávamos. Era com reserva mental, pelo menos. Mas pode-se aceitar que o partido escreve com reserva mental o seu programa numa crise revolucionária e escreve que está de acordo com isto, com aquilo, e já está a pensar na destruição dessas mesmas conquistas. Nós falamos sempre a verdade e procuramos falar sempre a verdade. E tomamos a responsabilidade dos termos da nossa luta no tempo do fascismo, da nossa intervenção na Revolução de Abril, nas transformações democráticas, boas ou más que elas tenham sido, façam os livros. Mas nós tomamos a responsabilidade dos nossos dados. Agora que outros digam, tenham escrito, enfim, nos seus programas, o mesmo que nós digamos, em congressos realizados na altura, em setembro, em seus partidos, e depois combatam, na medida em que eles é aplicados pelo seu próprio programa. E mais, segundo o acordo de todos nós, quem decidiria em definitivo do regime era a Assembleia Constituinte. Portanto, eleições para a Assembleia Constituinte que se realizaram por sufrágio universal e nós tínhamos 40 deputados no total de 250. Para os socialistas tinham muito mais, enfim, e o PSD tinha muito mais deputados que nós. Tínhamos, como digo, 40, no total de 250. Foi elaborada na Assembleia Constituinte a nova Constituição. E ficou lá a reforma agrária, ficaram lá as associações, ficaram lá os entes trabalhadores, né? E mais ainda, ficaram lá todas essas realizações já do nosso povo, das forças revolucionárias, né? E essa Constituição foi aprovada com os nossos votos, com os votos do Partido Socialista, com os votos do PSD. Eles votaram nessa Constituição. Mas depois dizem, isto foi uma imposição ainda do existente nessa altura do movimento das sociedades humanas. Confessar que por imposição, seja ela qual for, um partido político assina e aprova a lei fundamental do país, porque está sob coação. A nossa parte, nós vamos poder cortar a cabeça, mas não assinaríamos uma Constituição da República que dá fidelidade, rejeita isso completamente absolutamente contrária, segundo nós, aos interesses da nossa parte. Acho que não conseguiram isso. Isto para dizer que houve contradições profundas, efetivamente, na própria instauração e institucionalização do regime democrático. 25 de novembro conclui toda essa série de ações, de disciplinas, de pequenas revoltas, de subordinações, num período agitadíssimo, incerto, de contradições e combates políticos, de massas, militares, efetivamente, num período muito convulsionário da vida nacional. E há uma renovação das forças que leva, sobretudo, numa tentativa de parar um processo revolucionário que muitos deles consideravam demasiado perigoso, fora do contexto nacional, levou uma associação e uma aliança que conduziu ao chamado 25 de novembro de 1975, que foi uma ação militar. Também dizem que foi uma resposta necessária para uma tentativa de golpe dos comunistas para tomarem conta do poder. Como nas anteriores, 11 de março de 1970, foi sempre a justificação, era que os comunistas tinham tomar conta do poder, foi impedir, enfim, mentalmente. Novamente, o 25 de novembro era uma resposta, segundo diziam, à tentativa dos comunistas ocuparem o poder. Nessa altura houve muitas insurreições, pequenas insurreições e subordinações populares, levantamento desta ou daquela unidade contra outras unidades. Havia uma grande desorganização e situação conflituosa nas Forças Armadas. Mas a iniciativa, até agora, no 20º aniversário do 25 de Abril, houve declarações bastante interessantes. Por exemplo, o Dr. Mário Soares defendeu essa tese, Presidente da República, e disse que foi uma resposta, efetivamente, à tentativa dos comunistas de tomar conta do poder. E o general Malheiros, que foi, digamos, o general operacional desse 25 de novembro, veio dizer que não era assim, porque já uns meses antes, na preparação, precisamente do 25 de novembro, tinham enviado para o Porto, para o Comando Militar do Porto, enfim, um oficial, para preparar-se em relação a essa previsão de golpe que tinham em vista, preparar-se também as forças militares. Portanto, foi efetivamente um golpe que se deu e com o apoio de uma série de oficiais bem conhecidos, são o chamado Grupo dos Roma, oficiais que estão com a democracia ainda hoje, mas que nessa rearrumação forças se ficaram no mundo. Eu quero-vos dizer que temos conhecimento muito exato de que nesse dia, nesse golpe militar, que foi rapidamente alguns focos que se manifestavam de opositores, que houve elementos de extrema-direita que queriam que os militares fossem contra a sede do Partido Comunista, contra a sede do sindicato, se legalizasse o Partido Comunista e os sindicatos. Ou seja, todo sindicato. E que houve alguns oficiais, deles foi mesmo à televisão, dizer que não se deixa aos comunistas.
Não, isto não é bom, enfim, para liquidar as liberdades democráticas. Portanto, se essa intervenção a uma pessoa conhecida, que tinha sido ministro dos Estrangeiros, por alguns, a quem acusa até alguns de ter idade dos anos de pai, aqui não vá para diante essa ofensiva. Nós pensamos que foi por duas razões. Uma foi a questão de pensaram que, na verdade, que o Partido Comunista era necessário para a defesa da democracia. Se desaparecesse este partido, todo o processo democrático foi comprometido. E outra também porque sentiram que se a extrema-direita, que está ali, corretos, conseguisse liquidar o Partido Comunista, depois eles iam acabando com a enxoada, digamos assim, da pressão. E é curioso, é que foi introduzido um golpe contra a tentativa dos comunistas de tomarem conta do poder. E quero-vos dizer que no 6º governo provisório, depois de 25 de novembro, nunca os comunistas tiveram tantos membros no governo. Tivemos 7 secretários de Estado e continuamos com o governo comunista. Então, houve um golpe contra os comunistas e os comunistas ficaram no governo. Compreenderam este conjunto de forças dispersas, numa arrumação difícil de alianças, compreenderam muitos que éramos necessários para a defesa da democracia, apesar de que o golpe era da gente que foi todos nós. É uma situação particular e interesse que, entretanto, abriu caminho, ulteriormente, a que os seus governos tivessem lançado a procurar destruir as conquistas de Emílio. É, naturalmente, nessa situação que nos encontramos ainda hoje, um processo demorado, governos da direita com todas as composições, vou dizer todas as composições. Governos com a política direita contra as conquistas de abril tiveram todas as conquistas partidárias menos a nossa. Foram o governo do PS sozinho, o governo do PS com o partido da extrema-direita parlamentar, o CDS, o governo do PS com o PSD, enfim, a partir que eu acho que está no poder, o governo do PSD com o CDS, enfim, portanto, o arranjo dos dois partidos, houve todas estas composições. Mas sempre procurando, pouco a pouco, e dizendo por dentro, destruindo estas conquistas fundamentais da Revolução. Então, um pouco eu posso colocar o seguinte: como é que todo este processo tem levado em ano e meio e eles estão a procurar, há 20 anos ou quase 20 anos, todo o processo de destruição que não tem muito resultado. Por um lado, uma resistência contra a política da direita e, por outro lado, concebemos que estes valores de abril ainda hoje respondem, não naturalmente com a mesma solução exata, mas respondem às problemas do país. Os grandes valores de abril, ou seja, temos uma economia que não esteja como agora está novamente entregue, não é só o grande capital. É que é precisamente aos mesmos que formaram os grupos monopolistas do tempo de fascismo, utilizando a repressão fascista. Há nomes bem conhecidos, talvez aqui economistas ou pessoas interessadas na política portuguesa saibam, como Champalimau, os Belos, o Espírito Santo, eram as grandes famílias dos grandes grupos monopolistas do tempo de fascismo. Estão outra vez. E a apressarem-se com dinheiros que são entregues do Estado, com indemnizações pelas nacionalizações, a apressarem-se nos bancos, a apressarem-se dos pontos fundamentais da economia portuguesa, nessa restauração dos monopólios. Mas porquê é que isto tem demorado tanto tempo? Porquê é que tem demorado tanto tempo a liquidação das outras conquistas, incluindo os direitos dos trabalhadores? Porquê é que não consegue destruir a central sindical, a grande central sindical, depois de terem tentado formar socialistas, depois para fazer que quiseram uma outra para destruir esta? E para destruir esta porquê? Por vontade dos trabalhadores, por qualquer imposição externa, esta vem de trás, com outros democratas sem dúvida, trabalhadores de várias tendências, como vos disse, porque é uma central de classe e porque nesta central de classe, por vontade dos trabalhadores, nós comunistas, isso é que é conhecido, temos 2/3 dos dirigentes a todos os níveis. Na central, nas uniões, nas federações, nos sindicatos, no conjunto de dirigentes sindicais, 2/3 são membros do Partido Comunista. Portanto, isto é uma situação de vontade, não é uma posição. Eu sei, quantos sindicais. Isto também havia uma situação que não convém, digamos assim, e que existe no nosso país, uma grande ofensiva contra o movimento sindical, há outras ofensivas contra também todas as forças de resistência à política da direita. Lutamos realmente por uma alternativa, temos as batalhas imediatas, mas podemos dizer que as batalhas têm, em termos cronológicos, três andamentos ou 3 objetivos temporais. Um é a batalha em relação àquelas coisas do dia. Nós temos a batalha, temos dia a dia, em relação a problemas concretos do dia e até da hora. Que haja uma resposta pronta. E uma resposta pronta exigindo que o problema tal ou qual seja resolvido. Isto em relação a salários, a despedimentos, a encerramento de empresas, a privatizações, a importações indevidas, financiamentos, a escândalos de corrupção, que é a resposta pronta. Que é uma resposta imediata
e, portanto, que exigem uma mobilização dos sindicatos, sobretudo das organizações unitárias de massas, da população, dos trabalhadores e da população em geral, para defender os seus interesses fundamentais. Uma batalha que tem mais adiante, em termos teológicos, porque bastante a grande batalha política, são as eleições para a Assembleia da República. E conseguimos mudar a estrutura da Assembleia de forma que, e pensamos que para isso o reforço do Partido Comunista acaba por ser determinante. Se não houver reforço do Partido Comunista, se houvesse uma maioria absoluta socialista ou do PSD, continua tudo aproximadamente a mesma coisa. Há uma diferença profunda entre o Partido Socialista e o Partido PSD. E, portanto, temos essa batalha, mas aqui é um outro ponto. É que nós, os comunistas, temos essas batalhas, mas não perdemos a nossa visão, a nossa intervenção, a nossa inspiração, a nossa batalha, a visão do certo e melhor. Nisso, não pensamos que este século, o século XX, muitas vezes se permite, foi a morte do comunismo. E também nós dizemos muitas vezes, não. Em termos de uma realização concreta da construção da nova sociedade, foi o século XX que nasceu o comunismo como uma realização concreta da construção da nova sociedade. E é uma questão bem conhecida e podemos tudo a cada passo sofrer. Todas as civilizações, vemos as mais magníficas civilizações, que ainda hoje são do património de toda a humanidade, a civilização grega, as suas tragédias, o seu teatro, as suas esculturas, os seus templos, a sua arquitetura, a sua poesia, a sua filosofia, todos esses valores, o ponto alto, enfim, da civilização humana. Mas a democracia também, que era a democracia ateniense, era a coisa ateniense. Os atenienses tinham os seus exércitos. Os seus exércitos não traziam os escravos, enfim, para trabalhar na Grécia. Roma, enfim, aqui há um faculdade de direito, certamente, e até em direito, ainda hoje, há muitas frases que se dizem em latim, para referir que a herança de princípios de direito vem de Roma, que já seria lá o primeiro Estado de direito. Mas, entretanto, em Roma, que também se antes de ler com grande civilização, entretanto, eram os escravos. Os exércitos romanos iam para Roma escravos, fossem príncipes, princesas ou fossem escravos no seu próprio país. Mas iam para Roma como escravos. Naturalmente, se era um príncipe, era um bocadinho mais caro. No mercado de escravos, ou era protegido pelo senhor, gostaria de ter um príncipe como seu escravo, enfim, na sua casa. Mas tinha essas características. Se vamos usar as instituições egípcias, as pirâmides, grande realização, hoje se vê o nível científico, enfim, dos egípcios, há 4.000 anos, que já conheciam de astronomia, de matemática, o que se permitiu efetivamente construir maravilhas em termos de ciência, de técnica. Mas quantos milhares e milhares de trabalhadores, de escravos, perderam a vida na construção das pirâmides? É toda a história milenária em que a civilização humana tem estado sempre e sempre ligada à exploração da Europa. Há classes que dominam outras classes e que as dominam com a força, com a corrupção e as obrigam a trabalhar para eles. Naturalmente que se pensou, que se sonhou, que houve revoltas através dos séculos. Mas foi preciso chegarmos ao século XIX para que esse sonho, essa revolta, essa utopia ainda mal definida se transformasse num projeto político e numa luta revolucionária. E foi preciso chegarmos ao século XX para que o ser humano empreendesse no concreto a construção de uma sociedade com esse objetivo. Uma sociedade nova em que não mais houvesse uns que explorarem os outros, como através de milénios e milénios, que tem sido uma característica da sociedade. Por isso nós dizemos que este século não foi o século em que o comunismo morreu. Foi o século em que o comunismo nasceu como empreendimento para a construção de uma sociedade em novos objetivos, novo funcionamento, e em que os homens se aproximam da igualdade de direitos e que um homem não viva da destruição do outro homem. Isto para dizer que não sentimos que o nosso ideal tenha perdido por grandes derrotas, não sentimos que o nosso ideal tenha perdido a sua validade pelo facto de ter havido grandes desastres. Além do mais, também pensamos que esses grandes desastres, essas grandes derrocadas, não foi o desastre e a derrocada do ideal comunista. Foi porque se verificou e podemos fazer a análise de traços essenciais, tendo começado uma construção da nova sociedade muito próximas do que foi sempre declarado pelo ideal dos comunistas, depois, pouco a pouco, se foi instituindo um modelo que se foi afastando das aspectos essenciais dos ideais comunistas. O poder dos trabalhadores, que sempre afirmavam os comunistas em todo o mundo. A Revolução Socialista é o poder da classe operária dos trabalhadores. Assim foi ao princípio. Na Revolução Russa, era todo o poder aos soviéticos,
de soldados, de operários camponeses e soldados. E eles, de facto, isso será poder. Mas o que é certo é que depois foi solicitando o poder cada vez mais centralizado, mais distante, comandando mais a vida política, a vida económica, a vida do país e a intervenção dos trabalhadores cada vez mais distante, ou seja, no fim de contas, o afastamento do ponto essencial do mundo ideal comunista. E naturalmente falamos dos avós, que é assim uma universidade, deixamos em relação à teoria e à ideologia. Nós pensamos que a teoria, as ideias, elas vêm da vida. E uma teoria revolucionária também vem da vida. Não há possibilidade de uma teoria válida que esteja cristalizada, que esteja imóvel. Tem que responder sempre às transformações e às mudanças. E mesmo uma resposta científica no momento dado pode ser corrigida por uma resposta igualmente científica posteriormente. Isso até as ciências exatas. E então nós podemos, por exemplo, os comunistas, podemos pensar assim: para responder à situação económica do princípio do século, Lenin fez muito mal em escrever aquele livro sobre o imperialismo, porque já avançou a sua investigação onde o Marx não tinha avançado. A situação era outra, porque desde meados do século XIX, no princípio do século XX, tinha havido transformações de caráter objetivo que obrigavam a uma nova análise, a uma nova caracterização, precisamente do capitalismo. E que podia ser que hoje, no fim do século passado já, sob a análise Lenin, nós pudéssemos definir o capitalismo nos mesmos termos em que se Lenin. Isto é apenas este exemplo para dizer quantas vezes não foi respondido. Os comunistas, como em todos os países, nós temos agora a responsabilidade, sobretudo na medida em que não temos a experiência, carecemos da experiência viva, a experiência revolucionária. Quantas vezes não responderam com textos às situações? Em vez de se investigar e ver qual era a resposta, ia-se folhear o manual ou o trabalho anterior e vinha-se uma citação dos clássicos, programas, para uma resposta que já não era a resposta, já não respondia à vida. Nós pensamos que assim como a teoria nasce da vida, deve responder à vida na sua transformação, na sua mudança. Deve ser criativa. Nós, o Partido Comunista Português, continua a afirmar-se marxista e leninista. Mas não temos a ideia que a teoria está imóvel, está cristalizada. E em grande parte foi essa cristalização em países, enfim, da União Soviética, das razões que a União Soviética incapacitou de observar a evolução dos fenómenos e encontrar as respostas exatas que são os modelos comunistas durante estes anos. Outros aspectos também, naturalmente, se apoiam, até para a nossa experiência, e segundo a experiência que tivemos na Revolução de Abril. E um desses aspectos é a questão da estatização e planificação demasiado absolutizadas, sem que haja uma intervenção, enfim, dos trabalhadores, novamente, é preciso referir, que planificação quantitativa, ou quase em termos quantitativos, não superou muito gabinete, e depois que imposta para baixo, e não procurando na experiência, na vida, até na opinião, na contribuição, enfim, daqueles que estão no processo produtivo, as soluções corretas para que houvesse a produção necessária. E que satisfizesse as necessidades do desenvolvimento e as necessidades, naturalmente, do povo. E ainda ontem eu referi uma anedota, uma caricatura que acho que tinha certo interesse. Eu vi um certo interesse do Crocodilo, que era um jornalista soviético. Então, uma caricatura com muita graça, isto ainda no tempo da União Soviética e na certa distância da crise que depois levou via aquela derrocada. Era uma caricatura que representava dois comboios, atravessando a Sibéria. O comboio vinha de Vladivostok, exteriormente, e para a Bielorrússia, enfim, como se chama, ocidental. E o outro ia da Bielorrússia e ia para Vladivostok. Iam ambos carregados de cimento. Ou seja, iam ambos carregados de cimento. Na Bielorrússia, eram, naturalmente, tinham como matéria-prima para a construção. O cimento que se produzia em Bielorrússia. Quer dizer, uma planificação que levou a que, não digo que isto não se verdade, se calhar nunca se cruzar as pessoas com mais da Sibéria, mas o caricaturista sabia dizer as coisas. E isto, creio que nos falta muitas vezes o tempo. Nós notamos efetivamente uma dificuldade do humor crítico, humor criativo. Não é aquele humor de agressão que vive na agressão, mas que o humor que na verdade responde de uma forma caricatural, sim, mas criativa e estimulante às várias situações. Nós falamos em Portugal o humor.
mas é digamos, dos tais talentos que eles têm ou não se têm. E quem não tem graça e quer tê-la, então não tem graça nenhuma. Por isso, naturalmente, que é difícil encontrar pessoas com o tempo necessário para observarem por esse processo das situações. Nós continuamos a ter um partido, na verdade, capitalista. Enfim, podemos depois conversar um pouco, já estou a falar há demasiado tempo. E eu gostaria que o professor também falar também da personalidade e da nossa opinião e podemos trocar questões sobre posturas. Mas só quero que nós assim, temos um partido ativo, que está em pé, confiante, que tem intervenção na vida nacional. Temos bastante influência nos municípios, uma grande parte do país são municípios meio comunistas, com uma obra realizada, e por isso repetem-se as votações dos nossos eleitos. Temos um grupo parlamentar, não é muito numeroso, temos 13 deputados comunistas, não é? Eles são ativos, são competentes, bem, têm papel. Temos os deputados do Parlamento Europeu, temos uma forte influência do movimento sindical. É? No partido temos uma organização forte, temos nos Estados Unidos, temos 10 milhões de habitantes no país. Os nossos efetivos rondam próximo de 150 mil membros, porque na Europa, enfim, é uma coisa menor. Portanto, estamos de pé, combativos e com confiança. E pensamos que a matéria não é fácil. Na União Europeia somos um país periférico e já hoje sem aspectos essenciais da soberania nacional, dada a política de capitulação nacional dos sucessivos governos, mas de qualquer forma, com o país lá. E não perdemos a confiança na nossa luta porque temos confiança no nosso povo. E muito mal é, por vezes, comentários que se ouvem de que não vale a pena lutar porque o povo não compreende, o povo não vota em nós. Nós defendemos a existência, mas não votar no direito. Mas só se não tivéssemos confiança no povo, para que cá andamos? Não pensamos que a eleição possa ser feita e uma nova sociedade possa ser construída se não é o povo a construir. Naturalmente com as forças políticas que estão a construção de uma nova sociedade, mas fundamentalmente é o povo que construir os seus direitos humanos e a sua criatividade. Na Revolução Portuguesa temos muitos exemplos que nos ensinam que aquilo que nos previsto foi modificado pela criatividade das massas da humanidade. Nós temos que aprender constantemente com a vida e temos que aprender constantemente com o espírito criativo do povo, com